O áudio ainda não estamos ouvindo, pastor. E eu acho que ele não tá ouvindo nós também não, Rose. Está aparecendo. É. Agora dá para ver o senhor, pastor. Rose, será que quem fez a transmissão pro pastor não tá lá com o áudio aberto? Agora Pois tá é, dando para. pode ser. Pode ter travado ele, né?
É, Rose, fazem igual aquele dia lá do pastor lá que tava com dois abertos e ele não Foi, teve conseguiu uma fazer. aula mesmo, foi, não conseguiu, ficou travado. E geralmente ele entra pelo dele, né? Dessa vez ele entrou pelo do CT É, Builder, tá diferente. ele tá no outro. Eu falei pra ele que ele tá no CTBIS, ele não tá no dele mesmo, não. É, talvez outra pessoa entrou, igual tem costume de estar sempre conectado, CT Bis e o dele. Talvez tem dois ao mesmo tempo. E agora deu? Agora sim, Vai me pastor. ouvir agora? Agora Agora eu ouvimos. o Senhor e ouvi a voz. Oh, glória a Deus. Deu? Ah, Agora Jesus tá Cristo. certo, pastor. Tá meio baixo, mas tá bom. Tá vendo? Dá pra ir a aula. Ai, Jesus Cristo. Agora melhorou. Melhorou? Tá ruim. Nunca dei uma aula tão ruim como essa. Vamos começar aqui com o livro de Josué, né? Por que Josué foi escolhido para levar o povo? Isso é uma coisa muito importante na teologia de missões. Quem serão os que vão continuar a obra que nós começamos? Nós vemos aí que Moisés teve uma tarefa muito grande de tirar o povo do Egito e essa tarefa foi passada por Josué. Mas quais as características que tinha Josué para que isso pudesse acontecer? Vocês notam que está gravando, né? Eu não consigo ver aqui. É que o Não Josué ele apareceu tem. aqui pra mim, não, pastor. Confere aí se tá gravando. Ah, Tá gravando, sim. Tá tá gravando. gravando. É, é, o Josué ele preenchia certos requisitos básicos para ser um líder. Isso aqui é uma coisa bastante importante quando nós estudamos, especialmente em missiologia, tá? É, quem é que vai continuar a obra que nós começamos? Muitas vezes a gente não se preocupa com esse detalhe e a gente troca de campo e quem vai continuar a obra que nós começamos? Nós começamos um projeto e quem é que vai continuar? Aqui o Moisés ele tinha uma preocupação e ele pôde indicar para o próprio Deus a sugestão dele, né? Deus aprovou e Moisés endossou, oficializou perante a congregação a posse de Josué como seu sucessor. Ele preenchia os requisitos básicos. Em primeiro lugar, ele tinha sido um companheiro de confiança, tá? Esse é um item muito importante na substituição de um obreiro. Ele era também um estrategista, então ele tinha capacidade para conduzir o povo numa situação difícil de guerra constante para chegar até o destino final que era Canaã. Ele tinha aprendido com Moisés como conduzir o povo. Então ele tinha sido um discípulo de Moisés, uma pessoa que além de ser uma pessoa de confiança, era uma pessoa que tinha aprendido as principais lições da vida de como se conduz um povo numa situação difícil. Ele tinha também a indicação divina. Deus queria que ele fosse o líder. Tá? Ele tinha a bênção. Né? O Moisés então passou o bastão para ele. Então é importante que a pessoa tenha esses requisitos para assumir uma liderança. Tá? Então, isso faz parte, né, da teologia de missões, né, embora seja um tema missiológico. Como vocês estão confusos aí, porque as duas matérias, uma dá numa semana, outra dá na outra, e aparentemente é a mesma coisa, mas recapitulando, a teologia estuda o que a Bíblia diz e a missiologia estuda
as estratégicas bíblicas para aplicar o projeto missionário ao redor do mundo. Tá? Então foi isso que nós aprendemos na primeira, nossa primeira aula. Tá? O missiólogo ele estuda como praticar a teologia. Tá? Então essa é a função do missiólogo. Ele não é um missionário, ele é um estudante dos desafios da obra missionária ao redor do mundo. O Josué cumpre a missão dele de conduzir o povo. Cumpriu com sucesso porque ele era capacitado, era bem indicado e tinha uma direção de Deus para poder aguentar aquele povo rebelde, né, e enfrentar todas as dificuldades. Ele precisava de uma certeza da chamada divina, da vocação de Deus. Então ele cumpre a sua missão e deixa o povo em Canaã. Mas já no fim da sua jornada, ele viu que o povo estava se desviando do caminho. O povo se desviou totalmente do caminho de Deus. Fazia adoração a outros deuses, estava uma mistura terrível na adoração. E então ele faz um chamado, tá? Com a autoridade pastoral dele também, de grande líder. Ele faz um chamado a uma renovação da aliança com Deus. Tá? Lá no capítulo 24, no último capítulo, ele tinha feito a sua própria escolha, mas o povo também precisava fazer uma escolha. Então foi aí que ele disse: escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa tomamos a decisão. Nós vamos servir ao Senhor. Mas vocês precisam decidir se vocês vão seguir os deuses dos pagãos ou o Deus verdadeiro. Tá? Então essa foi uma confrontação com a realidade da vida, a oportunidade de escolha. Isso também é um tema de missões, mas um tema missiológico. Tá? A importância de se fazer um desafio, porque não é simplesmente você liderar, o povo precisa querer ser liderado, precisa aceitar esta liderança e precisa ter o mesmo foco de vida. Tá? Então, a vida com Deus ela requer fidelidade à lei. Então, esse é um princípio bíblico de missões. Ela precisa ter identidade espiritual com Deus. A vida com Deus requer unidade entre o povo e Deus, entre o povo de Deus, uns com os outros, né? O povo precisa ter uma representatividade pública, né? Quem quer ter vida com Deus, ele precisa ter representatividade pública. O reino de Deus precisa ter isso. O serviço para Deus no cumprimento da missão de ser bênção para todas as famílias da terra, que foi a promessa feita a Abraão, né? E seguir, claro, o modelo do líder. Então, o povo precisa ter essa compreensão do que é que ele está seguindo, qual é a escolha que o povo vai fazer. Então, não é apenas o líder que escolhe. Tá? Então, eles disseram: nós também vamos servir ao Senhor. O povo escolheu. Tá? Então, nessa transição aqui, com o processo de transição de Moisés para Josué, nós aprendemos a importância de ter uma fidelidade à palavra de Deus, de ter uma respeitabilidade perante a liderança e de ter a compreensão do que é a missão e um relacionamento forte com Deus. A pergunta seria assim: como é que nós temos feito estas transições, né, nas nossas igrejas hoje? É um assunto para a gente refletir e pensar sobre isso, né? Em que circunstâncias precisamos sempre renovar o nosso compromisso com Cristo? Tá? Esse é um apelo que o próprio capítulo apresenta. Depois nós vamos seguindo, né? Dentro agora do povo já em Canaã, foram acontecendo muitas coisas e surgiram aqui então os reis, né? Os reis, o período dos reis estão descritos em Samuel, Crônicas e Reis. São seis livros da Bíblia que falam do período dos reis. Até ali, o povo era dirigido por juízes.
Então, o início da monarquia começa, podemos dizer que começa com o nascimento de Samuel, né? Na verdade. O Samuel, quando nasceu, ele foi entregue para Deus, depois ele foi ungido profeta, separado também como juiz de Israel, e o povo era conduzido por juízes, os juízes faziam a vontade de Deus. Só que agora o povo estava pedindo um rei, querendo se assemelhar às outras nações que tinham seus reis. A razão disso é que havia muita corrupção, né? Muita corrupção. Já no tempo de Eli, no tempo de Eli já havia um problema com os filhos de Eli, que eram juízes também. Agora, no tempo de Samuel, também já estava tendo problema com os juízes. O próprio Samuel era um juiz. E Deus dá uma consolação para ele. O Samuel não queria que o povo tivesse rei, mas o povo queria um rei porque eles esperavam também dominar os povos e estavam sendo muito afligidos pelos filisteus e os outros povos amonitas e tudo. E eles queriam um rei que pudesse conduzi-los nessas batalhas contra os inimigos de Israel. Então os juízes tinham tido uma função de orientar e dirigir o povo. Ligou para Rebeca? E deu... Hã? Os juízes tinham essa função de orientar o povo, dirigir o povo, e Deus era sempre visto como o verdadeiro rei. Mas agora o povo queria semelhar às outras nações, tendo seu rei. Então coube a Samuel, como juiz e também como profeta, a missão de ungir o primeiro rei. E ele escolheu Saul, né? Posteriormente também ele escolheu Davi. Foi o próprio Samuel que escolheu Davi. 3 fatores podem contribuir para um entendimento da missão de Deus no mundo, tá? Tirando aqui do período dos reis. O reino de Deus norteia o restante da história de Israel. Davi fica sendo um protótipo do ungido que tornaria Israel grande novamente. Israel tinha perdido toda a autoridade, toda a força espiritual, toda a força de guerra, né? Com a corrupção dos juízes, e agora então é colocado os reis. O Saul não conseguiu realizar os propósitos, o Saul se desviou dos projetos de Deus, tanto é que o Samuel ungiu Davi para substituir o Saul, né? Então daí o reino, o período dos reis, então ele ficou confuso nesse período aí. Outro tema missiológico nos reis é que foi a edificação do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém se tornou um centro de adoração dos israelitas, mas também das outras nações. Eu não estou com minha Bíblia aqui, mas de repente alguém poderia ler aí para mim 1 Reis 8, 41 a 43? Vamos ver se eu acho aqui no celular. Primeiro Reis. Capítulo 8, o que passou? 8, 41 a 43. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, do que ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir,
a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Ok. Isso aqui foi a oração de Salomão na construção do templo e do segundo templo. Então veja assim que ele está dizendo assim que toda essa casa é consagrada para Deus. Essa casa ouve tudo o céu, a oração que se fizer nesse lugar. Mas agora aqui ele está falando especialmente na sua intercessão por aqueles povos que não são o povo de Israel, que o templo foi erigido por causa do povo de Israel. Mas agora aqui ele está fazendo uma oração dizendo assim: porque ouvirão do teu grande nome. Então eles estão compreendendo que eles têm uma missão. Né? O Salomão está compreendendo que a missão é de compartilhar a palavra, compartilhar o nome de Deus para as outras nações. Então eles vão ouvir do teu grande nome, eles vão ouvir da tua forte mão, os estrangeiros, tá? Vão ouvir do teu braço estendido e eles vão vir aqui. Eles vão se voltar para essa casa. Então ouve tudo o céu. Então o templo ficou sendo um centro de adoração dos israelitas, mas também um chamariz. Vejo que agora aqui nós podemos ter aqui um entendimento de uma coisa que se chama missão centrípeta, né? Que chamado o povo para dentro. No Novo Testamento nós vamos estudar a missão centrífuga, de dentro para fora. Tá? Agora, aqui eles estão edificando um templo, lugar da adoração de Deus, e com o tempo, esse templo passa a ser o centro de todas as coisas. O povo de Israel não vai mais ao mundo, ele quer que o mundo venha para o templo. E isso muitas vezes se assemelha com o que nós estamos fazendo com a obra missionária. Em muitos lugares, né? A gente até ouve as orações dizendo: Senhor, manda os perdidos para a tua casa, né? E no Novo Testamento Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em terceiro lugar, um terceiro tema missiológico, né, para entender a missão de Deus no mundo é a cobrança divina de uma liderança santa e obediente à vontade de Deus. Assim como Moisés não pôde entrar na terra prometida, Davi também não pôde construir o templo por causa do seu pecado. Nenhum deles se rebelou contra Deus, tá? O Moisés entendeu que ele não tinha esse direito porque ele transgrediu uma ordem de Deus, e o Davi também por causa disso. Então Deus disse: você não vai edificar o templo, teu filho que vai fazer isso, tá? Mas nota-se então a, a disciplina do Senhor, ela é uma coisa importante na vida das pessoas. E como é que você reage quando você erra? Você reconhece que errou, né? Então são três fatores missiológicos que apresento nos livros dos reis, né? Os livros dos reis que eu digo então são Samuel, Reis e Crônicas, tá? Agora vamos ver aqui no livro de Neemias. O livro de Neemias eu considero ele muito importante para a administração da obra missionária. Tá? A importância de uma liderança para a formação de uma teologia de missões, observada no livro de Neemias, é muito forte, tá? Essa amostragem. E uma liderança ela precisa ter uma visão correta das necessidades, né? O, o Neemias, ele era um copeiro do rei, né? E ele ouviu as notícias, né? Ouviu as notícias lá de Jerusalém. E aqui a Bíblia diz que ele chorou muito, né? Quando ele soube das notícias. Quando Anani veio trazer a informação que o povo lá estava sofrendo, que estava no cativeiro, que o templo tinha sido destruído, que a cidade estava destruída. Então, aqui diz o texto em Neemias 1:4: ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Ah, Senhor, grande, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço diante de ti. Então, ele faz uma oração a Deus porque ele está condoído com a situação de Jerusalém, situação do seu povo, a situação de seus irmãos. Então, nos primeiros versículos aqui de Neemias, ele, ele passa a ter uma visão. Isso é uma coisa importante que um líder precisa ter, uma visão das necessidades. Uma outra coisa que ele fez aqui, eu não vou ficar lendo aqui o Neemias porque é muito longo tudo, né? Mas no capítulo 2 nós vemos que ele vai buscar os recursos para realizar a sua obra nos lugares certos. Ele estava orando para Deus criar uma oportunidade, e a oportunidade surgiu quando ele teve que servir o rei. E ele era um homem alegre, o rei viu a tristeza na cara dele e perguntou: o que é que está acontecendo contigo? Então ele contou a situação de Israel, e foi ali que ele tocou no coração do rei para conseguir autorização para voltar lá para o seu povo. Mas ao mesmo tempo que ele voltou para o seu povo, ele também pediu a adesão das autoridades para que ele pudesse realizar a obra. Ele tomou providências para que ele não fosse impedido, que ele não tivesse obstáculos para realizar a obra. Então ele pediu ao rei cartas, né, reconhecimento, para que ele pudesse pegar madeira, que ele pudesse pegar todo o material necessário, que ele pudesse passar pelos caminhos sem ser interrompido. Então um tema missiológico bastante importante no livro de Neemias, tá? Que é importante a gente ter também um conhecimento sobre isso, porque nós estamos aqui refletindo sobre missões, né? Uma outra coisa que nós encontramos no livro de Neemias que tem importância na teologia, na formação de uma teologia de missões, é que o trabalho de restauração, tanto do culto como dos locais de adoração, de acordo com a visão de Deus, ele, ele foi feito. Ele contratou pessoas certas, ele buscou os recursos e ele restaurou também o culto, não apenas os muros da cidade, né? Essa, essa restauração do culto, esse avivamento que foi necessário, né? Recruta dos trabalhadores para cada obra, trabalhadores especializados. O que é que nós vamos fazer? Às vezes, nós usamos uma desculpa no trabalho missionário, nós achamos que uma pessoa não precisa de especialização, né? Nós temos uma frase-chave que diz assim: Deus capacita. Isso é verdade que Deus capacita, mas isso não significa que a pessoa que vai trabalhar é, não precisa de nenhum preparo, né? Deus capacita, que Deus dá força, Deus dá orientação, Deus dá dica. Se Deus diz assim, se o trabalho necessita de uma especialização e você não tem e não busca, não vai, não vai ser um milagre que vai acontecer, né? Deus ungiu especialmente, vocês vão ver na construção do templo e do tabernáculo, Deus ungiu homens especiais com o Espírito Santo para que eles tivessem capacidade de fazer coisas que necessitavam mão de obra especializada. Então Deus pode dar uma unção, mas a especialização é necessária, tá? Eu podia usar como uma ilustração quando eu fui pessoal, quando eu fui trabalhar na minha primeira igreja, eu não sabia cantar, não sabia tocar, não sabia nada, né? Então eu precisei de muita oração. Eu orei muito, mas não foi só oração. Eu peguei o violão, comprei um método, peguei um violão, cortava os dedos, eu tentando aprender a tocar as cordas, busquei pessoas que me ajudavam e Deus foi me ajudando, Deus foi me abençoando, até que eu aprendi a quebrar o galho e poder tocar uma igreja. Comecei uma igreja praticamente do zero, sem esse talento que eu acho tão necessário, Oi, né, Alvin. para um pregador. Então, Pode ir, eu assim, tô assistindo minha aula, não, tá eu falando vou aí? sair daqui 10 horas. Pode? Hã? Não entendi.
É que Ah, tem não era uma comigo, irmã né? com áudio ligada aí, pastor. Ah, tá. Não era comigo. Compreender uma outra coisa que faz parte, que é um tema missiológico também no livro de Neemias, compreender e preparar-se para agir enfrentando as oposições. Quando nós vamos para um trabalho, realizar um trabalho missionário, nós precisamos saber que vamos ter oposição. Então, a gente precisa compreender, precisa se preparar para agir, né? Agir dentro dos propósitos de Deus, né? Foi o que o Neemias organizou o povo, né, para reagir às, aos ataques lá do Sambalate, né? Ele restabeleceu também a vida religiosa comunitária. Tá? Então, os capítulos 8 ao 12 vão tratar especialmente desse restabelecimento da vida religiosa. Então são coisas que fazem parte, que nós temos que enxergar quando vamos realizar a obra missionária, a Missio Dei, a missão de Deus no mundo. Tá? Então, isso é uma coisa que todo líder precisa se alimentar com estas verdades, com esses requisitos. Tudo isso aqui se transforma numa estratégia. No livro de Esther também nós encontramos alguma coisa que é importante, que nos ajuda, né, a compreender sobre a obra missionária. O livro de Esther ele trata acerca do povo de Judá no exílio da Babilônia, a opressão que o povo sofria. Esther é usada por Deus para salvar o seu povo diante da ameaça de Amã de matar todos os judeus. Nota assim que o exílio não é a mesma coisa que uma escravidão. O povo trabalhava, claro, mas era exilado. O povo não podia sair. Era como se estivesse preso num outro país. Tá? E lá eles estavam vivendo, eles trabalhavam e tinha todas as coisas. Mas houve uma perseguição muito grande, né? Por causa do poder. E daí está Esther. Esther que tinha acesso ao rei. Acesso relativo ao rei. E ela precisava tomar uma posição para defender o seu povo. Então, muitas vezes, um representante de Deus ele enfrentará o desafio de viver numa sociedade pagã e inimiga de Deus, né? E isso pode custar caro, né? Pode ser um risco muito grande para um representante de Deus. Então, é preciso ter confiança em Deus e coragem de enfrentar os desafios para defender o povo da fé, tá? Então, às vezes, eu fico observando pessoas que, que têm grande dificuldade de aceitar o sofrimento como uma parte natural da vida. Tá? Nós não vamos ser missionários se nós não tivermos essa capacidade para enfrentar as dificuldades, correr riscos, enfrentar desafios. Nós não vamos conseguir realizar a obra de Deus. Tá? Então, é uma coisa um risco que nós precisamos tomar consciência de que ele existe. O chamado divino é para dar um passo de fé para fazer a vontade de Deus, não importam os sacrifícios que, que venham decorrer dessa nossa decisão. Às vezes o Senhor nos coloca numa posição especial para resolvermos problemas e os riscos são naturais. Tá? A credibilidade é também uma conquista necessária. Nós precisamos ter credibilidade. Era o que a Esther também precisou ter. Ela não era uma pessoa comum, né? E por isso ela foi ouvida. Tá? Então, essa nossa credibilidade, ela precisa ser valorizada, né? O nosso falar, por isso que a Bíblia diz lá, seja o vosso falar, sim, sim e não, não. Né? Aplicação aqui. Isso já aconteceu no seu ministério, na sua vida, quer dizer, de você ter que agir correndo riscos, né? Tá? Então, se ainda não aconteceu, graças a Deus. Mas precisa saber que há uma possibilidade, cada um que resolve ser
um obreiro de Deus ele corre o risco, né, um risco grande de ser tremendamente atingido pelas perseguições. Salmos, né? Começamos os livros poéticos aqui. Os salmos formam um inário focado na centralidade de Deus, revelando um claro coração missionário. A bênção de Deus não é um fim em si mesma, mas um meio para que os gentios conheçam os caminhos de Deus. Tá? Nós estamos muitas vezes familiarizados com algumas terminologias e nessas terminologias a gente se acostuma tanto com elas que a gente não reflete direito as coisas práticas da vida, tá? Nós precisamos. Eu vi aqui, inclusive, que alguns alunos, só para ilustrar isso, responderam o questionário e não leram bem as perguntas, tá? Eu não vou tirar nota de ninguém, porque era para fazer um trabalho. Mas o que eu observei é que as perguntas não foram bem lidas, não foram respondidas as perguntas feitas, foram respondidas coisas que estavam na cabeça já de vocês, tá? Não estou falando de todos, há alguns que eu olho aqui, eu leio, tá? Então eu não vou tirar nota disso, porque estou valorizando a entrega do trabalho na data, tá? A importância de vocês entregarem o trabalho. Só que na obra missionária nós precisamos ler as coisas e saber o que é que nós estamos realmente fazendo, né? Quando eu pergunto qual é o papel de Deus, tem que responder qual é o papel de Deus no projeto missionário, qual é o papel de Jesus no projeto missionário, qual é o papel do homem, quem é o povo, qual é o que é que nós temos que pensar a respeito do povo quando vamos fazer a obra missionária. Então, muitos responderam aquilo que estava na cabeça, sem ler o que estava no texto. Então, aqui, as pessoas, muitos leem nos Salmos e enxergam poesia, enxergam frases bonitas, enxergam frases que dão bênçãos, e ficam buscando a bênção. Tem pessoas que entram numa igreja esperando a bênção, tá? Porque a gente olha que Deus abençoa, Deus é um Deus que abençoa, né? É, e muitas pessoas só pensam naquilo que Deus pode dar, né? E não naquilo que a Bíblia realmente está dizendo para cada um de nós. A Bíblia diz aqui: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E muitas pessoas vão atrás só dessa bênção, tá? Mas o livro de Salmos é um livro missionário. Ele tem uma mensagem muito forte acerca de missões. No Salmo 2 diz assim: Eu proclamarei o decreto do Senhor. Eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra. Isso é um ponto de missões que reforça o sentimento, a importância, o que é que Deus espera que o seu povo faça, né? O seu povo precisa alcançar as extremidades da terra, levando a glória de Deus. Tá? Salmo 22, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Tá? Isso foi meio repetido lá no Filipenses 2,9. Né? Diante dele todo joelho se dobrará. No Salmo 67, 2, diz assim: para que se conheça na terra o teu caminho. Então, você vai ser abençoado. Com que objetivo? Para que se conheça na terra o caminho de Deus. Que em todas as nações se conheça a salvação de Deus. Então, aqui ele termina dizendo, né? Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então, ele pede a bênção. Não é errado pedir a bênção, tá? Mas não é certo esquecer que a bênção ela é com o objetivo de que a terra conheça o caminho de Deus. Toda a terra, todas as nações tenham a chance de conhecer a salvação do Senhor. No Salmo 96, assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado.
temível mais que todos os deuses. Então, assim, o que é pregar, levar o nome de Deus? É levar a glória, é mostrar aos povos a glória de Deus. Então, nisso aqui nós temos uma mensagem, né? O que é que Deus tem feito no mundo? O que é que Deus tem feito na minha vida? O que é que Deus pode fazer a respeito das pessoas? Então, isso aqui é de uma importância muito grande, de um contexto missionário de tarefa que todo crente deve ter. Tá? Aí nós começamos os livros proféticos. Tá? Então nós vamos ampliando para os livros proféticos a, a missiologia, né? A teologia de missões nos livros proféticos. E no estudo da teologia, nós podemos encontrar em todos estes livros textos aplicáveis tanto à missão de Deus de reconciliar o ser humano consigo, como à tarefa do povo de Deus em representar o seu rei e dar testemunho do amor e da justiça divina. Tá? Então é isso que eu acabei de falar. Tá? Nós somos com teologia de missões e nós vamos encontrar toda a Bíblia, na verdade. Estou falando agora dos livros proféticos, mas em toda a Bíblia, textos que são aplicáveis, mostrando a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Reconciliar o povo consigo mesmo, tá? Que está escrito também lá em Efésios, tá? Deus reconciliando consigo o povo. Deus, Jesus Cristo veio ao mundo para que o povo pudesse ter uma chance de reconciliação com Deus, né? Mas a Bíblia também mostra a tarefa do povo de Deus, a nossa tarefa de representar Deus, de representar o reino de Deus, de dar testemunho do amor e da justiça de Deus perante os povos. Então nós vamos ver isso. Eu fiz uma seleção de alguns livros aqui para a gente poder não ser tão pegar todos os livros ia ser muito cansativo, né? A teologia de missões em Isaías, né? O livro de Isaías tem sido chamado o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele fala muito sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Salvador, né? Sobre quem é o Messias, sobre o que Deus faz. E tem aqui se a gente quer ser um missionário, aqui nós temos no livro de Isaías uns ensinos muito profundos, né? Em primeiro lugar, mostra a visão necessária ao profeta de Deus, tá? No capítulo 1 ao 7, versículo 1 ao 7, do capítulo 6. Notem aqui, nós temos esse texto que é muito famoso, que todo mundo lê assim, né? Eis-me aqui, Senhor, não, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Isaías disse no versículo 8, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, esse é um texto muito conhecido, todo mundo prega, todos os pastores pregam, todos os pastores dão testemunho de que ouviram o que disseram para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o que é que vem antes? Como é que Deus trabalha? Notem, em primeiro lugar, olhem para que capítulo estamos aqui falando. Capítulo 6. Ah, por que capítulo 6? Por que não está esse texto no capítulo 1? Tá? Porque Deus aqui está chamando um profeta para ser profeta. Nota só, o que fez, o que levou o Isaías a ter essa necessidade de uma visão de Deus, tá? Uma visão necessária. Todos nós precisamos ter uma visão clara de Deus. O que acontece? O Isaías já era um profeta. Ele já pregava a palavra de Deus. Ele já tinha todo o conhecimento da lei de Deus, ele era muito radical, inclusive, nas suas profecias. Se vocês lerem lá no capítulo 1, vão ver muita coisa forte, profunda, espiritual, dita lá. Mas aqui no capítulo 6 começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha que mensagem. Quer dizer,
Um profeta que não tinha visto o Senhor. Um profeta que tinha apenas fé, que não tinha uma experiência real. Um profeta que teve uma visão de Deus. O que fez com que ele precisasse disso? Ele era um profeta do palácio. De repente está ali acomodado, sendo respeitado, sendo ouvido, sendo reconhecido como profeta, né? Um grande homem, tá? Que nós temos hoje os grandes homens. E quantas vezes um grande homem tem tempo de chegar na presença de Deus? Muitas vezes fica tão envolvido com aquilo, com manter a sua imagem de grande homem, de homem de Deus, e às vezes não tem uma visão clara do que é que Deus quer da sua vida. Então, esse é um assunto para a gente refletir profundamente. Tá? Então, aqui ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Enxergar Deus sobre o trono é reconhecer que você está debaixo dele. Reconhecer a sua indignidade diante da santidade. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa glória é a mensagem que nós temos que levar para os povos. E para a gente levar essa mensagem para os povos, nós temos que ter uma visão clara desta glória de Deus sobre a terra. A outra coisa que ele teve na sua visão, a visão da sua miserabilidade. Ai de mim, né? Quem sou eu? Tá? A outra visão que ele teve foi a visão do perdão de Deus, da purificação de Deus, do anjo de Deus tocando na sua vida, né? Queimando os seus pecados. Só depois de ter essa visão de Deus, ele passou a ouvir a voz de Deus, que dizia: teu pecado, tua iniquidade foi perdoada, teu pecado coberto. É. E daí ele continuou ouvindo Deus. A quem enviaremos? Nota que Deus não deu uma ordem para ele. Deus simplesmente fez uma pergunta para ele. Faz um desafio. É assim que Deus trabalha conosco também. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão importante. Nós temos uma direção de Deus. Todos nós temos um chamado. Mas para algumas coisas nós precisamos de um chamado especial. Mas Deus, ainda assim, ele faz tipo desafio. Você está disposto? A missão que Isaías ia receber era muito O forte, professor muito dura, voltou, o slide voltou aí. muito radical. Né? Era muito radical. Vocês vão ler o versículo 8 e 9. É um desafio da missão, né? Mas também houve um desafio o Isaías, ele se apresentou, mostrou a sua autodisponibilidade de servir. Eu vou correr o risco. Se vocês prestarem atenção, eu não sei se está na minha apostila, mas se vocês lembram o que está escrito em Ezequiel capítulo 2, alguém conhece o texto de Ezequiel capítulo 2? Versículo 1? Se alguém conhece aí pode falar, senão eu vou achar aqui. Ezequiel, onde é que está o Ezequiel aqui? É o verso 1, pastor? Pode ser 1, 2, 3. 1, E 2 e 3. disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando estava falando comigo, e me pôs de pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Lê até o 5, só para ver. E os filhos são
de semblante duro e obstinado de coração, eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer dizem de ouvir, porque eles não querem. Oi? É o Deixe de 5. ouvir. É, Isso. Porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. viu? Então aqui, o chamado era duro. Foi para Isaías, foi para Ezequiel, né? Os, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, que transgrediram contra mim. Eles são de semblante duro, são obstinados de coração. Olha, não é um chamado fácil. Essa compreensão também a gente tem que ter, que às vezes você está pregando numa igreja, pregando para um grupo, tentando ensinar pessoas, e eles estão reagindo tremendamente, né? Então é preciso ter essa formação, essa compreensão, para também dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quer dizer, arriscar tudo. O Isaías também ele denuncia os pecados do povo, né? Mostra o castigo divino. É, ele mostra aqui no capítulo 9 a natureza e a missão do Messias prometido, né? Falando a respeito de Jesus, né? A região que estava em trevas viu uma grande luz, né? Então ele vai tratando isso. O seu nome será Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, né? Deus forte. Então, ele vem e apresenta o Messias, né? A missão do Messias prometido. Depois, nós vemos a todo o capítulo 2, né? A missão profética de Jesus. Eu acho que lá no capítulo 60, vamos ver se 60 e 61. Estão ouvindo barulhão aí? Deixa eu ver aqui. Capítulo 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, né, o dia da vingança do nosso Deus, e tapapá, né? E vem tudo isso aqui. Jesus lá em Lucas, Jesus entra lá na sinagoga e dão para ele o livro do profeta Isaías, e o texto que ele lê é esse: ele se apresenta dizendo que esse era ele, que essa era a missão dele: restaurar, trazer, evangelizar, né? Depois, no capítulo 53, ele mostra o sacrifício, o plano redentor de Cristo, né? O sacrifício, o plano da salvação, o sacrifício redentor. Ele mostra, no capítulo 40, toda a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder e a vontade de proteger e guardar os seus profetas, né? E no capítulo 61, então, esse texto que eu já li aqui, né? A missão clara do Messias. Então, isso é o que nós vemos em Isaías para a formação de uma teologia de missões. Então, uma compreensão necessária que nós devemos ter para entender a obra missionária. Por que é que nós falamos sobre missões? Nós estamos pregando sobre missões porque a gente quer mostrar que a gente tem pena dos pobres, dos necessitados. Mas a gente quer que a glória de Deus se manifeste aos confins da terra, e a gente mostra quem é que pode realizar essa obra salvadora, como é que essa obra salvadora foi possível de acontecer e qual é a missão que nós temos hoje no mundo. Tá? Tudo isso está registrado na Bíblia em todos os seus capítulos. Tá? Ok. Aqui nós estamos chegando no término dessa parte aqui. Eu posso até dar mais algumas coisas, mas eu quero dar uma pausinha aqui para que vocês leiam aqui. Em primeiro lugar, atividade para a próxima aula. O resumo dessa aula, que nós perdemos bastante espaço, mas alguma coisa vocês conseguem ainda captar. Ouçam de novo a aula, tá? Atividade para a próxima aula, que é o resumo, tá?
é o resumo tradicional, só que eu peço esse resumo com algumas indicações. Vocês vão dar, no seu resumo, vão incluir o significado do êxodo no contexto de missões. Vocês vão colocar algumas características especiais de Josué que justificam sua escolha como substituto. Não precisa fazer toda aquela lista que eu dei lá. Mas vocês vão ler aquela lista e vão ver, vão colocar com as palavras de vocês algumas características que são importantes de serem observadas na transição de Moisés para Josué. Tá? E que ensinos especiais podem ser retirados do livro de Neemias, que são importantes para o projeto missionário. E eu não coloquei aqui, foi uma falha aqui. O que Isaías diz de especial, né, acerca de que nós podemos encontrar em Isaías de especial acerca de missões. O trabalho de vocês não precisa nada ser longo, 15 linhas tá bom, 15, no máximo 20 linhas, tá? Mas vocês têm que incluir esses itens aí, tá? E ainda aqui que eu deixei Isaías fora, tá? Isso para eu saber que vocês estão relendo a matéria, relendo o conteúdo, porque é para ir se aprofundando mais nessa matéria da teologia de missões. Depois eu quero dar para vocês uma outra tarefa, tá? Uma atividade que vocês vão entregar até 5 de novembro, tá? Até 5 de novembro, aqui a atividade é a seguinte: analise a vida dos seguintes personagens: Moisés, Jonas, Isaías, Paulo e Daniel, levando em consideração as informações abaixo. Onde se desenvolveu o ministério, a característica especial da chamada de cada um deles, a reação que eles tiveram, seu preparo para a missão, e alistando 4 fatos marcantes na vida de cada um desses personagens, justificando a sua opinião. Esse aqui vai ser um trabalho que vai dar, no mínimo mesmo, umas 4 ou 5 páginas, tá? É um trabalho meio longo que vocês vão fazer, mas vocês não precisam fazer uma pesquisa muito profunda para dizer assim, Moisés, fazer uma descrição total, né? O Moisés, ele nasceu no Egito, foi educado em toda a ciência do Egito, e depois, por umas questões do destino, ele foi viver no deserto, onde casou, e lá teve a sua chamada divina. Aí, nesse ponto, vocês vão falar as características, como que Moisés reagiu. Estou citando isso como exemplo. Como que Moisés reagiu quando Deus falou com ele? Quais as reações? Tá? Vocês não precisam colocar toda a vida dele lá no Egito, mas o resto da vida dele no Egito vai ser o problema, mas lidar com a chamada, tá? Não com o ministério, tá? Vocês vão lidar a chamada, como Deus chamou, quem ele era antes de ser chamado, como que foi a chamada, qual a reação que ele teve em relação à chamada, e resumindo, umas 2 linhas, né? O que ele fez, né? Como que ele cumpriu a sua chamada, tá? Isso vale para todos os personagens. Então não precisa fazer grandes descrições, tá? Mas depois aqui vocês vão alistar, no fim, vocês vão alistar 4 fatos marcantes na vida de cada um deles. Tá? Vocês vão pegar, depois de vocês fazerem um resumido do que era a vida deles, de como que foi a chamada, vocês vão alistar 4 fatos marcantes na vida desses vocacionados. O que aconteceu em Moisés de tão importante? As tábuas da lei, o bezerro de ouro, a, 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 o momento que ele desobedeceu a Deus lá, o momento de cruzar o Mar Vermelho, por exemplo. Então, são alguns fatos marcantes na vida de Moisés, que eu estou adiantando aqui para vocês entenderem o que é que eu quero que seja feito, tá? Então, 4 fatos marcantes. 4 fatos marcantes na vida de Paulo, tá? A visão de Damasco,
a prisão, as prisões dele, as cartas que escreveu, tá? O tempo que ele passou no deserto, tá? Então, essas coisas assim que eu quero que vocês façam, tá? Deixa eu fechar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá? Depois nós vamos ver Daniel, né? Eu pedi ali Daniel também, né? O Daniel ainda eu vou falar sobre Daniel, mas algumas coisas eu estou falando aqui na sala de aula, então para vocês irem captando, né? O Daniel teve algumas coisas muito importantes na vida dele. Nós não vamos falar nisso hoje aqui, não faz parte da nossa aula, tá? Mas depois vocês vão ter tempo de aprender mais sobre Daniel. Então é isso que eu quero que vocês vejam aqui, tá? Eu vou E colocar pastor, vou colocar o a, slide. essa, a do Para vocês resumo, recapitularem. a do Pode resumo, falar. a última que o senhor disse que não colocou, que é sobre Isaías, é para fazer o quê? Só para eu anotar aqui. A mesma coisa que os outros aqui, né? Ah, os ensinos especiais que podem ser tirados ali, tá? Da- de Isaías. Mesma coisa que está sobre Neemias, né? Os ensinos especiais que podem ser tirados da vida de Isaías. Ok? Alguma pergunta, alguma frase? Vocês nunca me interrompem quando eu estou falando. Eu fico Oi, meio pesado para pastor. você. Pastor, Oi. agora eu vou interromper. Eu queria saber como que a gente sabe que está no caminho certo em relação aos questionários, em relação aos resumos? Porque agora eu fiquei em dúvida. Eu falei, como eu vou saber que eu estou acertando se eu não estou? Porque não tem um feedback desses resumos, não, né, do professor? Não, eu não dou feedback porque a ideia é de você fazer um resumo. Não estou pedindo para você acertar nada, tá Hum, bom? Não estou pedindo para acertar nada, estou pedindo fazer um resumo da aula, aquilo que você aprendeu da aula. Isso que você aprende da aula é uma coisa muito importante para a sua vida. Agora, quando eu dou essas orientações sobre o que é importante colocar no resumo, é para ajudar vocês a fazerem o resumo. Porque muitas vezes a pessoa vai, né? Eu já vi resumo em aulas anteriores que eu olhando dava a impressão que a pessoa foi lá no G, no AI, chat, entendeu? Pegou a aula e no foi lá no, IA. no IA, né? Tá? Então eu quero que vocês captem alguma coisa da aula que eu estou falando, tá? Não é para vocês irem no IA para saber o que a internet está dizendo, o que o Google está ensinando. Aham, É para vocês aprenderem coisas práticas aqui da vida. Então, por isso que eu peço que o resumo de vocês sejam incluídos esses assuntos que eu estou colocando aqui, para ajudar vocês a ficarem dentro do tema. Então, eu não estou entendi. julgando, tá? Eu só vou julgar de vocês, eu vou julgar esse outro que eu estou pedindo aqui para dia 5 de novembro. Isso eu vou julgar, tá? Ixi, Esse para tá 5 de bom, novembro vocês façam um obrigada. trabalhinho bem feito. Esse eu vou julgar, eu vou ler o conteúdo, vou ver se o conteúdo tá bom. E eu posso dar um feedback. Geralmente, como a gente não tem a aula presencial, eu não tenho como corrigir tudo e mandar para Uhum, vocês de volta os resultados aqui. Olha, eu vou morrer trabalhando, tá? Então entendi. eu analiso, eu dou uma avaliação e vocês têm que confiar que eu estou dando uma boa avaliação para vocês. Tá bom. Vai ser pela, vai ser pela fé de vocês aqui em mim. Mas assim, para vocês terem uma ideia, quando eu faço uma prova, tá? Eu sempre avalio a prova não por certo ou errado. Eu avalio a prova por porcentagens de acerto. Então, cada questão eu avalio em 100%. Se eu achar que ela não está boa, eu vou descontando uma porcentagem daquela lição. Por isso que você tem notas altas, inclusive.
tá? Porque tem respostas que às vezes qualquer professor diria isso aqui não está certo, mas eu procuro achar uma coisa certa e eu dou uma porcentagem, tá? Mas eu quero repetir uma frase que eu disse durante a aula aqui para vocês. Eu acho que às vezes vocês não leem direito aquilo que está sendo pedido. É importante ler. Não é importante só responder, é importante saber conhecer a pergunta. Tem que haver uma interpretação da pergunta. Tá? Para vocês entenderem o que está escrito ali, o que está sendo perguntado e ficar dentro daquilo. Quando vocês olham a resposta, vocês têm que ver a resposta corresponde àquilo que está sendo perguntado. Tá? Então eu noto que muitas respostas, às vezes, tem erros que dá até vontade de rir, né? Porque a gente vê que a pessoa não leu a pergunta. Então, isso é uma distração, isso é comum nos crentes, tá, gente? Mas vocês são líderes, tá? É comum nos crentes terem a resposta pronta na cabeça, tá? Eu tive uma aluna aqui no Sul que eu fazia as perguntas subjetivas e ela respondia, era a que mais respondia. Eu fazia 10 perguntas, ela era meia página cada pergunta dela. Não tinha nada certo. Ela não lia a matéria, eu dei zero. Dei zero para ela. Ela disse, professor, eu não merecia nem um pontinho. Eu digo, não, você não estudou a matéria. Você respondeu tudo aquilo que estava na sua cabeça o tempo inteiro e não respondeu as perguntas que eu fiz. Dei zero. A partir daquele dia, ela nunca mais tirou menos que 9. Ela começou a ler a matéria, tá? Então, muitas vezes nós viemos com uma estrutura de 20 anos de crente, de 10 anos de crente, ouvindo coisa, e a gente acredita naquilo e não presta atenção e vai só repetindo que nem papagaio. Tudo aquilo que eu vi o resto da vida. Mas é importante, como vocês são alunos e vão ser professores depois, é importante vocês saberem o que é que vocês estão falando. Tá? Mas o Essa bom é é uma que o zero também exortação. é uma resposta, né, pastor? O zero também é uma resposta, é um norte para saber qual caminho a gente está indo. É, tá? Então, isso aqui é uma exortação que eu faço. Amorosa, mas é firme. Tá? Para vocês aprenderem uma coisa. Vocês são alunos, tá? Estão aqui para aprender. E não significa que porque eu estou falando e que tenho um nome, tenho um título de professor, porque tenho uma experiência de 40 anos de ministério, que tudo aquilo que eu digo é 100% certo. Eu acho que é. Mas vocês podem questionar, podem perguntar, podem dizer, eu nunca pensei nisso, ou eu acho que isso aqui é diferente, ou eu ouvi de outro jeito. Vocês podem questionar, tá? Porque tudo aquilo que a gente fala precisa ter um olho crítico. A palavra crítica, ela não é uma crítica, ela é uma análise. Quando se usa essa palavra crítica, é análise, tá? Os críticos do cinema recomendam esse filme. Eles são críticos. Eles estão dizendo que esse filme é bom, tá? Mas eles estão criticando, tá? O que eles fizeram com essa crítica? Eles analisaram os personagens, o desempenho dos personagens, analisaram o texto, analisaram se o personagem interpretou o texto corretamente, analisaram se o escritor está bem fundamentado, se o autor do texto está bem fundamentado. Eles analisaram se a fotografia foi boa, se a música, tema do filme foi correta, foi adequada. Isso é crítica, tá? Então o aluno tem que ser também um crítico, quer dizer, não um crítico de rejeitar, um crítico de não aceitar, um crítico de analisar. É isso que nós temos que ser, para buscar toda a verdade, tá? Toda a verdade. Nós temos que. O apóstolo Paulo disse assim: nós não andamos por aí como qualquer um, mercadejando a palavra da verdade. O que é mercadejar a palavra da verdade? É você pegar qualquer texto e transformar aquilo numa coisa boa para as pessoas, e às vezes não é.
Filho do homem, tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casas rebeldes. Mas eles vão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que a nossa tarefa é uma tarefa de divulgar aquilo que Deus disse. E nós temos a missão de descobrir, de entender claramente aquilo que Deus disse, para a gente passar corretamente, o mais próximo da verdade possível, o conhecimento de Deus para aqueles que estão nos ouvindo. É por isso que eu estudo a Bíblia, para poder dizer para vocês alguma coisa com convicção de que aquilo que eu estou falando é a interpretação que eu acho mais próximo daquilo que pode ser verdade. Ok? É isso aí, minha gente. Vamos então encerrar a nossa aula por hoje. Primo está com a mão levantada? Pode falar. Ou só levantou a mão e saiu? Ah, não, não está com a mão, não. Até eu que estou com a mãozinha aqui. O nome dele. Ok, vamos então encerrar. Alguém quer perguntar alguma coisa mais? Rosi, tem nada para dizer, Rosi? Não, pastor. Minha internet hoje aqui tá difícil para ouvir. Tá cortando muito, tá o tempo todo oscilando. Hoje foi difícil a aula aqui para mim, mas deu para pegar. Eu fui tirando, fui tirando os prints aqui, O problema porque começou aqui, né? cortou muito o áudio do senhor para mim, e aí tinha hora que eu não Sim. estava ouvindo, aí eu estava tirando os prints da tela para mim voltar relendo aqui, porque estava cortando demais. Bom, é uma pena, é uma pena. É que E eu estou viajando, continua, tá? quase não estou. Sim. Eu estou viajando, então eu estou num lugar aqui com deficiência hoje. Ok, vamos encerrar então com uma oração. Pastor Permuto, ore conosco. Amém. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos em mais uma aula com o Pastor Taborda, onde aprendemos mais um pouco da Tua palavra, onde podemos, ó Deus, entender mais um pouco do que é teologia de missões. Queremos, Deus, que o Senhor venha nos edificar, Senhor, nessa matéria, para que possamos estar sabendo responder a razão da nossa fé, a razão do nosso chamado, mano. Pai amado, abençoe, ó Deus, cada um que esteve aqui, Senhor, cada aluno, aquele também que não puder estar. Se eu posso estar habilitando neste momento, Pai. E também nos capacitando, Senhor, é, nesses trabalhos que foram passados. Ó Deus, nos resumos, Senhor, aqueles que não estão entendendo, que o Senhor possa estar trazendo a luz, Senhor, o entendimento, para que possamos, Deus, dar frutos na Tua obra, em nome de Jesus. Nos dê uma noite de paz e descanso na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A Deus paz do Senhor, abençoe a amado. todos. Que a graça de Deus esteja com cada um. Amém. Vamos em frente. Amém. Deus Boa noite, a abençoe. paz do Senhor. Amém. A paz a todos. Pai do Senhor, Amém, a gente. Boa paz. noite. Ok. Vamos saindo aqui.